Oi pessoal, meu nome é Gustavo, eu vou contar as minhas impressões do livro Mar Incógnito, do Edir Parisi. Livro publicado em 2021 e nele ele conta suas viagens, experiências e descobertas. O Edir é descendente de italianos e nasceu em Santa Cruz do Sul, uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, colonizada principalmente por imigrantes alemães. Desde pequeno ele foi percebendo as diferenças entre a cultura italiana e a cultura alemã, e na sua vida adulta, ele teve uma carreira global que lhe expôs a diversas outras culturas, diversos outros costumes e tantas outras diferenças. No livro ele fala um pouquinho dessas experiências que ele teve, desses contatos. Um spoiler do livro, ele morou na Rússia em 1993, quando a Rússia estava terminando o regime soviético. Ele foi o primeiro brasileiro a fazer um mestrado por lá, e ele também foi um dos primeiros a presenciar um batismo católico em 76 anos. O livro tem 50 capítulos e cada capítulo descreve alguma viagem, alguma experiência em algum lugar do mundo. Ele normalmente começa cada capítulo com uma descrição do local, lentamente vai trazendo algumas coisas históricas, traz alguma coisinha do passado para dar uma perspectiva temporal, trazer algum valor de outra era, e a cereja do bolo fica no finalzinho de cada capítulo, onde ele expõe os seus desejos, os anseios e as suas emoções, o que ele sentiu em cada um desses locais. Agora eu irei compartilhar com vocês algumas das experiências que mais me tocaram. Em 1993, já formado em engenharia mecânica, ele recebeu um convite para trabalhar na Universidade Técnica de Moscou, o Instituto Bauman. O lugar lá é top. Entre outros, quem passou por lá foi a pessoa que colocou o primeiro satélite em órbita, o primeiro homem no espaço, a primeira mulher, quem projetou o primeiro avião supersônico, quem desenhou a primeira usina nuclear para uso civil. Quando o Edir chegou no instituto, os cientistas, essas mentes brilhantes, elas estavam trabalhando naquilo que era a ruína do Império Soviético. O departamento em que ele trabalhava tinha 50 cientistas, e eles tinham que dividir um único PC 386. Na época, na casa dele, aqui no Brasil, eles tinham um computador melhor do que aquele. Surpreendentemente, nesse ambiente eram encontradas soluções para os problemas, algumas delas geniais. A lição que ficou é que a busca da solução não depende de recursos e computadores, mas sim de criatividade e da boa abordagem do problema. A prática acabou mostrando de que em ambientes onde há abundância de recursos, dificilmente se encontra uma solução extraordinária. Escassez era a palavra de ordem naquela Rússia, porém era um tanto ambíguo. Livros custavam centavos de dólares. Acesso à cultura, como museus, orquestra, balé, também custavam muito barato. Comida era um item escasso, porém, quando encontrado, era muito barato. Tem um item clássico que vai permeando toda a vida de estudante dele. É a vodka. Tudo parecia ser movido por ela ou acabava nela. Tem uma passagem muito bacana que ele comenta que lá pelas 19 horas, o cheiro de Moscou começava a ficar contaminado pelo aquele cheiro de vodka. E muitos homens só chegavam em casa pela paciência e dedicação das suas esposas ou namoradas. Famosa pela série da HBO, a usina nuclear de Chernobyl e a zona de exclusão foram visitadas pelo Edir em 2018. Na sequência do acidente nuclear, um apicultor percebeu que as suas abelhas não estavam saindo da colmeia. Por 3 dias, nenhuma delas voou. Elas já sabiam que algo havia acontecido, porém o mundo ainda não, pois o regime soviético fazia um esforço tremendo para esconder o acidente nuclear que havia acontecido na usina. Na sua visita às cidades fantasmas, o Edir encontrou seus pensamentos no delicado equilíbrio entre o progresso e a tecnologia, entre a necessidade energética galopante das últimas décadas e a sua segurança e a sustentabilidade. Na sua caminhada pela cidade de Pripyat, encontrou um letreiro em uma escola que dizia assim: "Deixe o átomo entrar na sua vida". Profecia realizada pelos isótopos de césio, iodo e estrôncio em 1986. Outra passagem bem interessante é a primeira jornada internacional do Edir. Foi aqui na América Latina. Em 91, com um grupo de amigos, ele rumou para Machu Picchu e planejou tudo o que pôde. Porém, fora o destino, quase tudo era incerto. A primeira fronteira que ele atravessou foi numa região confusa,
entre a Bolívia e o Brasil. Era apenas uma cancela. Como não existia uma barreira física, ele simplesmente passou. Instantes depois, ele retornou até a cancela e conversou com um guarda que estava numa guarita próxima, só para descobrir que ele deveria ter parado ali e carimbado o passaporte, caso contrário ele estaria ilegal. Tem uma curiosidade que me deixou surpreso. Sabe qual é a conexão entre o bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, e a cidade de Copacabana, na Bolívia? O comércio de escravos entre o Rio de Janeiro e as regiões de exploração de prata na Bolívia e no Peru. A Nossa Senhora de Copacabana era venerada por lá, e ganhou uma capela em sua homenagem na cidade do Rio de Janeiro, onde posteriormente surgiu o bairro de mesmo nome. Outro trecho interessante do livro é a viagem à Terra Santa. A sua chegada foi para Israel e marcada pela vigilância. Antes da aeronave aterrissar, diversos mecanismos de segurança verificaram se aquele avião não trazia consigo alguma ameaça. O Aedir chamou a atenção, pois o seu nome, Aedir, é uma cidade da vizinha e hostil Líbia. Fato isolado que chama a atenção das autoridades israelenses de segurança. O tema segurança é uma constante ao longo dessa viagem, seja pelo porte ostensivo de armas ou pelas fronteiras sempre tensas. A descrição de Jerusalém, da Via Dolorosa, de Nazaré e de outras cidades da região é impecável. Passagens bíblicas que estamos acostumados a ouvir ganham uma nova textura e uma nova dimensão com as informações que o Edir nos traz. Não me surpreendeu que ele encerrou esse capítulo com as seguintes palavras: enxergar as paisagens bíblicas como realmente são acaba reorganizando mentalmente o que tínhamos na imaginação ao ler ou ouvir os textos do livro sagrado de judeus e cristãos. Pode até por vezes mudar radicalmente o significado e a importância de eventos que moldaram nossa formação e nossos conceitos. Essas são algumas passagens do livro do Aedir, histórias que ele conta, impressões, desejos que ele vai compartilhando conosco ao longo do livro, numa leitura muito fácil, muito agradável. Por fim, vou deixar para vocês uma conversa que eu tive com ele lá em Santa Cruz. Aedir, se tu pudesse voltar no tempo, qual civilização, qual momento histórico, o que tu gostaria de presenciar? Eu gostaria de voltar para a época da Revolução Russa, né? Naquele período de 1917 até 1922, período de transformação, de completa mudança de visualização da Rússia como um país, como uma sociedade. E ali seria um momento interessante, você de ver o que realmente aconteceu e como foi esse processo. Como que ele se desenrolou. Exato. A gente acaba lendo muito, estudando, mas viver o momento talvez tenha sido uma outra experiência. Sem dúvida. As coisas realmente elas acontecem no dia a dia. Vou te fazer uma pergunta, se tu pudesse assim desejar, planejar uma viagem para os teus filhos, para o Andrew e para a Beatriz, qual seria o teu desejo de uma viagem para eles, que eles façam, que tu pense, poxa, seria muito bom meu filho percorrer esse caminho, ter essa experiência? Algumas eles já fizeram, algumas dessas viagens, mas o que eu gostaria que eles fizessem realmente é conhecessem mais a Ásia, principalmente o sudeste da Ásia, países como Camboja, o Vietnã, Laos e o sul da China, etc. Ali seria o local que eu gostaria que eles conhecessem, porque realmente é bem diferente do que a gente está acostumado, é outra realidade, é outra visão de sociedade, e é o que eu gostaria que eles fizessem mesmo. Falando já em Ásia, falando em outras sociedades, o que tu percebe que é comum em todas as sociedades, todas essas sociedades que tu teve a oportunidade de conviver ou só mesmo visitar? O que tu vê, poxa, isso aqui eu vejo em todos os lugares, isso aqui é a base da humanidade? Eu diria que é a ligação familiar, né? Sempre, isso é uma coisa em comum, um assunto que sempre a gente pode se aproximar de alguém e conversar sobre a família, perguntar sobre os filhos, perguntar sobre... Porque no fundo esse é o objetivo da maioria das pessoas, dar uma vida melhor do que eles tiveram e passar o conhecimento que eles tiveram para os filhos. Realmente família é algo que nos une muito. Agora uma última pergunta, e para ti o que é sucesso? É uma boa pergunta. Para mim sucesso é realmente tu realizares o teu potencial, não ter o que os ingleses chamam de unfulfilled potential, né? Ter um potencial e não conseguir realizar. E isso envolve ter a coragem de assumir riscos, ter a coragem de ir em frente, buscar o que realmente queres. E esse para mim é o significado de sucesso, né? Que não necessariamente é o que as pessoas geralmente pensam que é dinheiro,
fama, etc. Então, para mim, essa realização que é sempre individual, o sucesso é sempre individual, nunca é em relação aos outros, em relação a ti mesmo, o que tu realmente considera sucesso, não o que os outros pensam de ti. Eu acho que é uma coisa muito difícil também, tu ter uma noção de qual é o teu potencial e o que está te barrando. Acho que muitas vezes a gente tem esse desejo de fazer algo, não consegue se planejar, tem dificuldade de planejar, quer dar um passo muito grande, fica frustrado por ter dado um passo grande. Gustavo, isso entra no tema do meu próximo livro, que vai ser lançado nos próximos meses. Já foi lançado. Que claro, continua na questão de viagens, mas o tema geral do livro é a incerteza, e a incerteza como motor, como motivação para tu entenderes melhor a ti mesmo e quais são teus sonhos e o que realmente tu queres fazer. Então, dúvida, indagação, perplexidade, etc., são motores, são coisas que devem ser teus companheiros, teus parceiros, e não uma coisa negativa, como geralmente é visto. Pô, não vejo a hora de botar a mão nesse novo livro aí. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo.